Olá, estamos de volta com o Senado Agora. 2016 é ano de eleição municipal. O Congresso aprovou uma proposta que abre janela de 30 dias para que parlamentares troquem de partido sem perder o mandato. Essa emenda à Constituição está pronta para ser promulgada, mas outros pontos da reforma política foram fatiados e ainda precisam ser votados pelos senadores. A proposta de emenda à Constituição 113 de 2015 trata de vários temas da reforma política. O texto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Em dezembro, o relator decidiu manter 2 pontos do texto aprovado pela Câmara. Assim, poderão ser promulgados e entrar em vigor se passarem pelo plenário do Senado: o voto impresso e o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. A nossa convicção é de que foi um equívoco termos alterado nossa tradição republicana, adotada desde o início da República, que veda ao chefe do Poder Executivo pleitear a reeleição no pleito subsequente a que se o elegeu. Estamos certos que a grave crise política hoje vivida pelo país não estaria ocorrendo se tivéssemos mantido a opção original da República ratificada pela Constituição de 1988. O relator também propõe a PEC paralela da reforma política. Esses pontos voltariam para a análise dos deputados, mesmo depois de aprovados pelo plenário. No caso do financiamento, o relator proíbe as doações de empresas para campanhas eleitorais. As contribuições de pessoas físicas ficam limitadas a 50% dos rendimentos brutos do ano anterior. Quanto às resoluções da Justiça Eleitoral, só poderiam ser editadas até 9 meses antes da eleição. Atualmente, não há limite de tempo. O texto estabelece que um partido só pode funcionar no Congresso se atingir em todo o país 5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados. Diversos países adotam essa cláusula exatamente para permitir a governabilidade e evitar que o governo seja paralisado por interesses minoritários. Em dezembro, um dos artigos da reforma política foi destacado para votação em plenário. Ele foi aprovado e só falta definir a data de promulgação. O texto estabelece uma janela de 30 dias para um parlamentar trocar de partido sem perder o mandato. O prazo é contado a partir da data de promulgação da emenda constitucional pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara. A mudança não altera a distribuição de recursos do fundo partidário, nem o horário de propaganda política no rádio e na TV. Durante a votação, os senadores defenderam a proposta aprovada, afirmando que ela coloca um freio no balcão de negócios. Nós, na realidade, estamos combatendo uma pirataria, vamos chamar assim, entre aspas, da criação de partidos que foram feitos há poucos dias atrás, quando, na realidade, está se transformando, ou já se transformou, num grande balcão de negócios, porque os partidos estão aceitando os parlamentares mudarem de partido para depois migrarem para uma nova agremiação, mas a penalidade é deixar no novo partido criado um fundo partidário. Está havendo uma deformação muito grande no processo, uma nova deformação no processo político brasileiro. É que a partir de decisão judicial, o Partido da Mulher, que é um partido respeitável, já filiou 35 homens. Os senadores debateram em 2015 um tema delicado e polêmico: as pesquisas clínicas com seres humanos. Sem que houvesse comprovação científica, a Justiça liberou no ano passado o uso de uma substância para o tratamento do câncer, a fosfoetanolamina. O efeito positivo entre alguns pacientes foi tema de audiência pública no Senado. E um projeto de lei pretende facilitar a realização de estudos para beneficiar quem espera por novos medicamentos. No Brasil, não existe uma lei sobre pesquisas clínicas com seres humanos. A regulamentação é definida por normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. Uma das principais críticas ao modelo atual é a demora em conseguir uma autorização para a pesquisa. A senadora Ana Amélia se interessou pelo tema quando foi procurada por um paciente com câncer de pulmão, voluntário de um estudo em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Minha qualidade de vida é uma qualidade de vida normal. Eu levo uma vida normal, com todas as minhas atividades. Parece que eu estou trabalhando cada vez mais, sabe? E com uma vontade de viver imensa. A substância experimental que Afonso Haas tomou ficou famosa como a possível cura do câncer.
Trata-se da fosfoetanolamina, produzida naturalmente pelo corpo humano e agora sintetizada em laboratório. Em abril, os senadores Ana Amélia, Valdemir Moca e Walter Pinheiro apresentaram um projeto de um marco legal para pesquisas em seres humanos que visa reduzir a burocracia. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em agosto. Existe um vácuo legislativo, existe um vácuo legal, né, nessa área e, portanto, com esse projeto passa a ser preenchido e se vai estimular e desenvolver muito mais as pesquisas clínicas no nosso país. Da CCJ, o texto foi encaminhado também para a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. A fosfoetanolamina e o marco legal das pesquisas foram tema de novas audiências públicas. Os convidados concordaram que a legislação é necessária, mas defenderam o atual sistema de controle ético, no qual as pesquisas clínicas são autorizadas e fiscalizadas por comitês das instituições pesquisadoras e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. 727 comitês funcionam hoje no país. Nós temos que ter controle social, nós temos que ter as abordagens éticas relacionadas à pesquisa clínica, mas nós não podemos ferir, né, a avaliação dos protocolos a partir da falta de agilidade da avaliação desses protocolos. Isso fere o desenvolvimento científico-tecnológico do país, a pesquisa que está sendo realizada e fere também o sujeito da pesquisa, que é o próprio paciente que está envolvido nessa pesquisa. Essa ideia que nós temos projetos ainda demorando um ano e meio, etc., é uma coisa inteiramente fora da realidade do momento atual, certo? E eu diria, inclusive, queria chamar a atenção que ficar veiculando prazos fora da realidade prejudica, inclusive, ao país receber novos estudos. Nós consideramos que o conjunto dos direitos que estão sendo ameaçados nesse projeto são um retrocesso importante e, portanto, seria muito importante se fazer um esforço aqui no Senado de procurar rever essas questões e garantir um projeto de lei que fosse efetivamente positivo. Fábio Franck, coordenador da pesquisa em Ijuí, da qual participou Afonso Haas, também veio ao Senado. Pacientes que poderiam se beneficiar de algum tratamento e que não recebem o tratamento porque eles acabam perdendo a oportunidade e a gente fica aí de mãos amarradas sem poder oferecer algo que possa ser significativo e representar uma esperança para o paciente. A burocracia afeta a pesquisa clínica como um todo. A burocracia limita o acesso a novas moléculas, dificulta o financiamento da pesquisa que não tem participação da indústria, a gente esquece isso. Essa burocracia restringe a independência acadêmica, porque o pesquisador acadêmico hoje, ele depende em grande parte da indústria farmacêutica para manter uma linha de pesquisa. Esse projeto nasce por conta de um paciente que estava condenado a morrer em 6 meses e está vivo ainda hoje. O Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento em nossa programação.